Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Chip, o podcast onde o conhecimento dobra cada informação. Este é o 22º episódio da nossa série de 24, que cobre a Bíblia, o Novo Testamento. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os demais episódios. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Já parou para pensar isso? Se um prisioneiro acorrentado pode ser, na verdade, a pessoa mais livre numa sala cheia de reis e governadores? Pois é, essa é a questão central na incrível história do apóstolo Paulo. A gente vai ver como o julgamento dele se transformou num testemunho de fé impressionante, bem na frente das maiores autoridades da época. É uma história sobre convicção, coragem e um propósito que vai muito, mas muito além da justiça dos homens. Bom, para a gente entender como tudo começou, a gente precisa voltar para uma troca de poder. Um novo governador chamado Festo assume o comando da Judeia. E junto com o cargo, ele herda, digamos, um problemão. Um prisioneiro bem polêmico chamado Paulo, que o governador anterior, Félix, tinha convenientemente deixado para trás. E o Festo mal senta na cadeira de governador. E a pressão já começa. Os líderes judeus não perdem tempo e vêm com tudo, renovando as acusações contra Paulo. Diziam que ele ofendeu a lei judaica, que profanou o templo e, a acusação mais perigosa de todas na lei romana, traição contra o próprio imperador. Do outro lado, Paulo negava tudo, com toda a firmeza. Então, Festo, tentando ali agradar os líderes locais, sugere que o julgamento seja em Jerusalém. Só que o Paulo, muito esperto, sabia que isso era uma cilada, basicamente uma sentença de morte disfarçada. E aí ele usa sua carta na manga. Como cidadão romano, ele tinha o direito de apelar direto para o imperador. Com 3 palavrinhas, apelo para César, o jogo muda completamente. O caso sai das mãos da justiça local e vai direto para a maior corte do império. Só que essa jogada de mestre do Paulo acabou criando um problemão para o Festo. Agora ele tinha um prisioneiro que precisava ser enviado para Roma, mas com uma questão fundamental no meio do caminho. É que o protocolo romano era bem claro. Se você manda um prisioneiro para César, tem que mandar junto um relatório com as acusações formais. O problema? Festo revirava o caso e não encontrava nenhum crime de verdade em Paulo. E bem quando ele estava nesse beco sem saída, o rei Herodes Agripa II e sua irmã Berenice chegam para uma visita. Aí o Festo vê uma luz no fim do túnel, uma chance de desabafar e quem sabe conseguir uma ajuda. E o Agripa, que entendia bem das tradições judaicas, fica fascinado com a história. Ele pensa, peraí, eu quero ouvir esse prisioneiro notável com os meus próprios ouvidos. E é assim que o que era um dilema burocrático pro Festo está prestes a se tornar uma oportunidade única de testemunho. E então eles montam uma audiência com toda a grande pompa que a ocasião pedia. Tenta imaginar a cena. Os comandantes militares mais importantes, os líderes da cidade, a elite toda reunida. Era uma verdadeira demonstração de poder e autoridade. E bem no meio de toda essa ostentação, surge um contraste que é, impressionante. De um lado, você tem o Agripa e a Berenice, com suas roupas reais, símbolos do poder terreno. Do outro, entra Paulo, um prisioneiro em correntes. Mas a grande ironia é que naquele salão, o homem acorrentado era quem tinha a verdadeira liberdade, a liberdade de espírito. Quando finalmente dão a palavra para ele, Paulo faz algo que ninguém esperava. Ele não se limita a uma defesa legal. Ele enxerga aquela corte não como um tribunal, mas como um púlpito. E, falando direto para o rei Agripa, ele começa a contar a história da vida dele. Ele leva todo mundo junto com ele nessa jornada. Primeiro, ele conta como era um fariseu super devoto, rígido na fé. Depois, a virada sombria, quando ele se tornou perseguidor implacável dos cristãos. E então, o momento que mudou tudo, o encontro transformador com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. E, por fim, o novo propósito dele como apóstolo, com a missão de levar sua mensagem para todo mundo. O ponto central da defesa dele era esse. Ele não estava ali por um crime, mas por pura obediência a uma visão que veio do céu. A missão dele, como ele mesmo descreveu, era abrir os olhos das pessoas para que se voltassem da escuridão para a luz. Um testemunho desses, tão poderoso, falando de um Cristo ressuscitado, claro que não é passar em branco. As reações daquela audiência poderosa foram, muito reveladoras. O Festo, o governador romano super pragmático, é o primeiro que não aguenta. Ele explode, interrompe aos gritos, acusando Paulo de estar louco. Para a mente secular dele, essa ideia de ressurreição, de visões divinas, era pura insanidade, talvez resultado de tanto estudo. Mas a reação do Agripa é completamente diferente.
Ele não vê loucura nenhuma ali. Pelo contrário, ele sente o poder no discurso do Paulo. A pergunta dele, mesmo que tenha um toque de ironia, mostra que a mensagem o atingiu em cheiro. Por pouco me persuades a me fazer cristão. E a resposta do Paulo é simplesmente extraordinária. Ele não se intimida e expressa o desejo sincero de que todos ali, incluindo o rei, pudessem ter a mesma fé e a mesma liberdade espiritual que ele, só que, claro, sem as correntes físicas. Depois que a audiência termina e a corte se retira, o Agripa e o Festo conversam em particular. E a conclusão deles é unânime e surpreendente. Paulo é inocente. Ele não fez absolutamente nada que merecesse prisão ou morte. E é aqui que a gente chega na grande ironia dessa história. Se até as autoridades o consideravam inocente, por que ele continuou a jornada para Roma como prisioneiro? A resposta aponta para um propósito muito maior. Um que estava fora do controle da justiça humana. O apelo a César, uma vez feito, não podia ser desfeito. Essa história do Paulo, diante de reis e governadores, deixa pra gente algumas lições muito poderosas sobre o que é uma fé madura, firme e com um propósito muito claro. Primeiro, a gente aprende que Deus pode transformar qualquer tribunal em um púlpito. O Paulo não viu uma ameaça, mas uma plataforma. Segundo, que o nosso testemunho mais poderoso é simplesmente contar o que Deus fez na nossa vida. E terceiro, que um veredito justo aos olhos dos homens nem sempre nos livra do sofrimento. A inocência do Paulo foi reconhecida, mas o seu caminho para Roma, como prisioneiro, já estava traçado. Isso mostra que um plano maior estava em andamento, um plano que usaria até mesmo as correntes do Paulo para levar sua mensagem ao coração do Império Romano. E essa história toda deixa uma reflexão final no ar. Quando as nossas próprias convicções são colocadas à prova, seja numa situação pequena ou grande, como a gente reage? A gente vê um obstáculo que precisa ser superado ou enxerga ali uma oportunidade para afirmar aquilo em que a gente acredita? No próximo episódio, acompanharemos a viagem mais dramática do livro de Atos, a tempestade, o naufrágio e a providência de Deus no caminho de Paulo até Roma. Para aprofundar sua experiência, recomendo a leitura do capítulo correspondente. Nada substitui o contato direto com o texto bíblico. Mental Ship, onde o conhecimento dobra a cada informação.